E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos de novo ao canal de YouTube de Marco Mercado. Hoje, novamente, temos como convidado a Bernardo Ligi de Gregório, médico psiquiatra e psicanalista junguiano. Exatamente. Bem-vindo, Bernardo, mais uma Obrigado. vez conosco. Obrigado, Fico feliz convite de ter sempre. você de novo aqui. Foi bom. Hoje, a gente vai falar da bigorexia, tanto masculina como feminina. Começando com o que é bigorexia e quais são as causas para ela. Pois é, um nome eu acho que poucas pessoas estão acostumadas, né? Vigorexia. Inclusive, não é um diagnóstico propriamente dito oficial da psiquiatria, né? Você tem transtornos compulsivos, transtornos alimentares e tal, e essa vigorexia criaram a palavra a partir de uma adaptação da anorexia, como a anorexia nervosa, que da outra vez eu falei a respeito, são aquelas pessoas que ficam imaginando que precisam emagrecer e que ficam longos períodos de jejum, né, sem comer nada. A vigorexia não é uma pessoa que imagina que tem que emagrecer, mas é uma pessoa que imagina que tem que ficar mais forte, da palavra vigor, vigorexia. Ahn, então é uma pessoa que tem que fazer mais atividade física, tem que aumentar os pesos que levanta, vai fazer, usa muitas vezes suplementos, complementos alimentares e Anabolizantes. anabolizantes e hormônios e um monte de coisa de uma maneira compulsiva. E esse é o problema, né? Até que ponto a pessoa É vai para. saudável e até que ponto já vira um sintoma patológico, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho até perigosa, é bom avisar, eu acho CrossFit, tá na moda CrossFit. Mas se a pessoa faz de uma maneira não cuidadosa, de uma maneira exagerada, ela se autodestrói muito facilmente com CrossFit. Então tem essa coisa, não, a gente tem que fazer mais e tem que continuar o CrossFit. Então um dos problemas é assim, tem um amigo meu que teve uma lesão muscular enorme, que teve do músculo peitoral, ele teve que refazer todo o músculo, não sei o quê. Pensei que depois disso, ainda falei pra ele, tá exagerando, né? Ele faz weightlifting e crossfit. Não, depois que ele estava totalmente recuperado, a primeira coisa que ele fez foi retornar no crossfit. Tipo, não dá para ficar Tem sem. uma competitividade excessiva, né? Exato. Porque como é um exercício grupal e funcional, às vezes uno olha para outra pessoa que é maior, que tem mais músculo, e aí uno quer alçar mais peso, achando que mais peso é mais músculo. E às Isso vezes mesmo. tem que você fazer de bom jeito e com boa Isso. técnica para ter o resultado, senão você se lesiona. Você se destrói, minha coluna, né? Você começa a pegar errado. Por exemplo, se você está pegando um peso que você realmente não consegue, você começa a usar isso inconscientemente. Outros movimentos para conseguir, Movimento, sim. para conseguir levantar aquele peso. Fazendo assim, você destrói a sua coluna lombar. Né? Destrói a coluna lombar. Ou se você exagera, você pode ter no mínimo uma tendinite, né? E aí você tem para tratar a tendinite é complicado. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Agora, acho que um problema maior é quando a pessoa começa a exagerar com hormônios e Anabolizante. anabolizantes, né? Aí a coisa, a destruição física pode ser bem maior ainda, principalmente se não tem um controle adequado, né? Muitas vezes é o amigo que usa, então vou usar também, e nem sempre compra de uma origem segura. É, ninguém quase vai para o médico para fazer tipo um exame prévio para saber como que tá teu fígado, Isso. se vai Coração, como que tá teu coração. rim, Então, isso. cérebro também, porque ainda tem toda a parte psiquiátrica e psicológica do uso de hormônio anabolizante, né? Porque você tem uma função da testosterona, por exemplo, similares, no cérebro, aumentando a dopamina, o que significa que a pessoa que usa testosterona vai ser mais agressiva, vai ter, não vai conseguir ficar parada, vai querer uma coisa que a gente fala de busca, né? Porque a gente dá testosterona para ratinhos, o rato costuma ter uma área em que ele se movimenta. Com a testosterona, aumenta muito mais essa área. Então a pessoa tem que fazer coisas, se movimentar mais. Complementar, E para andar. gastar energia, né? Fica com excesso de energia, exatamente. Aumenta o apetite, normalmente. Aumenta o impulso sexual e a libido. Aí a parte que Porque eles muitas querem. pessoas acham que tudo isso é legal, né? Tudo é positivo, Então, né? mas nem sempre, tudo tem um limite. E a parte que eles querem diminui a testosterona, diminui muito a concentração de gordura corporal e aumenta massa magra, massa É. muscular.
Se, claro, a pessoa tem um aporte adequado de proteína, de ferro, e inclusive de gordura também, porque músculo é feito de gordura, ferro e proteína, né? Aí, se a pessoa tem um aporte adequado de proteína e fez uma estimulação, porque assim, não sei se vocês sabem como é que funciona a musculação, mas a musculação funciona à base de lesão de músculo. Então, assim, você vai, faz lá um estímulo de peso e tal, e aquele músculo, algumas fibras são lesionadas. Como tem essa lesão, Microlessões, né? sim, o cérebro pensa, se foi lesionado, vamos aumentar Capacidade muscular. a massa muscular para numa próxima vez evitar lesão. Só que aí você vai lá, põe um pouquinho de peso a mais e vai sempre fazendo microlesões, e isso é assim que funciona a musculação, para você aumentar a massa muscular. Por isso que normalmente quando você treina um grupo muscular, você tem que dar uns dias de descanso para que o músculo se Se refaça, reconstrua, se senão você refaça começa a destruir mesmo o o músculo, músculo. né? Então, uma coisa que não dá para fazer, por exemplo, se você fez musculação específica para perna, não queira no mesmo dia, no dia seguinte, correr. Claro. Porque você está de novo insistindo no mesmo músculo. Se quiser fazer alguma coisa, faça abdominal, sei lá. Mas não vai de natação, mas não vai correr em cima daquele músculo que já foi lesado. Então, você começa a destruir, né? E não construir. Então, tem que tomar muito cuidado com overtraining, que chama. Então, a maior parte dos professores de educação física, médicos que trabalham com esporte, sabem disso. Mas as pessoas acham que quanto mais for, então cai em overtraining muito facilmente. Mas tem bastante personal training que acha que por sobrecarregar o aluno é um ótimo personal, né? Pois é. Eu vi até uma piadinha que eu vi outro dia na internet, que era um cara dizendo: Não, personal é coisa só de gente rica, gente metida. Eu sou treinador, treinador quer destruir, quer matar. Não, não é para matar e destruir, não é por aí, né? Quer dizer, as pessoas têm essa noção que tem que. Nossa, eu acho que acabou, né? Acabou comigo, o personal é ótimo, eu tô Não lesionado, você é. pode sair da cama. Exatamente, aí depois vai ficar com lesão muscular, lesão de tendão, lesão de ligamento, às vezes, nossa, aí, fora toda a parte psíquica do negócio. Para que precisa? Então, a tal da vigorexia é isso. Afinal, o que move uma pessoa a fazer todas essas atividades? É uma questão de autoimagem e autoestima, Claro. né? Então, vai ter que compensar alguma coisa que eu não sei o que é, que para cada um é Preencher uma uma parte, lacuna, uma laguna. com o aumento de massa e dizer, se eu conseguir, olha que eu estou levantando mais peso, porque aumentei a massa muscular. Tem também a questão estética, né? Tem a questão estética que na nossa sociedade é super importante para você se autoafirmar e para dizer, olha, eu estou bem, você tem que estar com a gordura baixíssima, a super definição muscular, tanto para homens quanto para mulheres, porque antigamente para mulher não era bem isso. A mulher, às vezes, Tinha que ter uma super figura feminina, por né? exemplo, se a gente for pegar a Marilyn Monroe, que é um símbolo de sex appeal e beleza que todo mundo conhece, se ela existisse hoje, ela ia ser considerada gorda. Deus. Ela está completamente fora Fora dos dos padrões parâmetros. atuais. E ela era Marilyn Monroe. Ela tinha o quadril, é a tal da mulher violão que eles falavam antigamente, né? Que tinha a forma do violão. Hoje em dia, não, de jeito nenhum. Tem que ser definida a cintura estreita, né? E outra coisa que é muito comum que as mulheres falem é. Eu não vou pegar muito peso no braço porque eu ganho músculo muito facilmente. Não, não ganha músculo muito facilmente, né? É uma excusa para. Eu como bastante, sei lá. Porque em realidade você exercitando, você perde a gordura e a massa É muscular que na tem pouco é algumas muito, mulheres massa que magra. querem ter aquele braço, assim, que é quase que só o osso ali. Você olha assim, você não vê nada de E a musculatura. clavícula tem que dar para Parecia ver, que né? tem. A Só clavícula. que isso tem mudado. Tem muitas outras mulheres que vão para um outro caminho, que aí pode passar pela via da vigorexia, que é de definir, aumentar a massa muscular e tal, ter aquele abdômen trincado com gominhos, né? E bíceps e tríceps e tal, deltoides. E às vezes passa do controle isso, né? E a grande questão é que a ação da testosterona que eu tinha falado também tem uma ação bastante deletéria se você usa de uma maneira não controlada. Então, como você falou, fígado.
A testosterona, ela é degradada no fígado, assim como um monte de Afeta outras diretamente, coisas. né? E você está forçando aquele fígado. Se você, junto com um anabolizante, é uma pessoa que usa álcool, por exemplo, são duas coisas que estão forçando aquele fígado. Tem que ter uma análise de enzimas hepáticas para saber em que estado Exatamente. está o fígado antes de aumentar o trabalho dele E com às vezes a esteroides. pessoa usa alguma medicação, qualquer remédio que você tome, vai lá forçar o fígado também. Então, primeira questão. Segunda questão. Excesso de aminoácido e proteína pode sobrecarregar o rim e você pode começar a fazer cálculo renal, é muito comum, né? Pedra, cálculo renal é pedra no rim. Então tem que ver isso. Coração. Você está forçando aquele coração, Aumenta a frequência cardíaca, né? A pressão cardíaca. exatamente, e você está forçando um coração que eu não sei até que ponto vai aguentar aquilo ou não, né? Ou seja, tem que avaliar um monte de coisas. Pressão arterial. Sobe a pressão também bastante. Então, tem gente que já tem uma tendência a ter pressão mais alta, exagera em anabolizante e atividade física, tem uma pressão altíssima e nem sempre a pressão alta dá algum sintoma. Não, estou me sentindo bem. Tromboses, né? Porque acho que a sangue fica mais grossa. Muito bem, exatamente. Aumenta o hematócrito, que é Viu? a densidade do sangue, isso mesmo. Estou bem em fisiologia. Então, por exemplo, se você tem algum estímulo que possa propiciar a trombose, como por exemplo qualquer virose, e em especial coronavírus, Covid, é um vírus que vai aumentar a possibilidade de trombose e tromboembolia, que é coagulação dentro do sangue, dentro do vaso. Então, aquele quadro respiratório que tem na Covid, que as pessoas ficam entubadas, lá na pandemia era mais comum, é causado por uma microtrombose pulmonar. Então, se você tem qualquer virose, ou em especial coronavírus, coronavirose, Covid, e já usa um anabolizante e tem um hematócrito aumentado, a chance de ter uma trombose É enorme é alta. alta. Tanto que na pandemia era interessante porque o que se esperava era que pessoas mais velhas tivessem problema, e de fato, várias pessoas mais Foram. velhas faleceram e tal. Mas a gente percebia que muitos caras grandões, fortões, teoricamente saudáveis, morriam igual. Justamente por esse abuso excessivo dos esteroides. Exatamente. Aí que começou a aparecer, isso ficar bem claro, né? Essa questão da trombose e do aumento do hematócrito. Ou seja, tem um monte de problema que pode advir disso, né? Inclusive a questão psiquiátrica da impulsividade e agressividade, né? E deixa eu te perguntar, esse uso excessivo de esteroides, quando alguém está fazendo algum tipo de tratamento psiquiátrico com antidepressivo, ou a pessoa tem algum transtorno psicológico, pode empeorar nessa interação com esteroides? Olha, pode piorar e pode melhorar também, depende, né? Então, por exemplo, para depressão, às vezes, principalmente se tá, principalmente mulher pós-menopausa, mulher depois da menopausa costuma ter uma baixa grande de testosterona. Ah, mas testosterona não é hormônio masculino? Sim, mas as mulheres também têm. E depois da menopausa eles acabam baixando, né? Então, uma reposição controlada de testosterona, Controlada, né? controlada de testosterona em mulheres ajuda. Principalmente se está com quadro de depressão, que é comum também na época da menopausa, ter É depressão, um ansiedade. conjunto um monte de hormônios em desequilíbrio, né? Exatamente. Nesse Exatamente. Agora, o que eu falei, controlado é o quê? Saber exatamente a dose que está dosagem. sendo usado e se não está havendo problema nesses outros órgãos. Normalmente usa-se em gel, né? Um gel, um creme que a pessoa passa e é absorvido pela pele, que eu acho que é o mais tranquilo do que usar injetável, que aí E você o suposto chip da beleza, Ah, né? bom, o chip é pior ainda. O chip é porque assim, eu já estou pensando primeiro no injetável, porque quando você faz uma injeção de qualquer coisa, você está querendo ou não abrindo uma porta de entrada para uma bactéria, Sim. tem que estar bem. Ah, mas é só uma injeção? É, mas se entrar uma bactéria brava, pode acontecer um monte de coisa. Então, aí você já falou do chip da beleza, aí é pior, é chip da Pior. beleza, muita aspas, por favor. Então, é pior ainda, porque você está fazendo um implante intradérmico, que nem sempre é retirado, ele fica lá para sempre, a maior parte das vezes, e que ele libera
uma quantidade pouco conhecida de hormônio e que não pode ser tirado. Ou seja, você vai ficar com aquele negócio funcionando meses. E eu não sei, se tiver algum problema no meio do caminho, como é que eu faço para tirar? Tem que abrir e retirar, coisa que normalmente eles não Quantos fazem. meses mais ou menos fica no sistema? Então, eu diria uns 6 meses, pelo menos. Agora depende, ali é que tá. Você tem uma liberação de hormônio não exatamente controlada, porque não foi feito, na verdade, ou desenvolvido esse implante para isso, sabe? Tem alguns outros implantes que você também questionava, mas de progesterona ou de estrógeno, que foram feitos para isso. Esses implantes de testosterona eles são manipulados aleatoriamente e tem uma liberação aleatória de testosterona. Não tem um trabalho que me diga, olha, isto aqui libera tanto por tanto tempo, né? É meio aleatório. E a pior parte, não tem como tirar. Então, o Se você mesmo tá... médico não tem um registro de que pode causar, qual é a dosagem exata? Não, você pode testar no sangue depois, né? Você Você tá... você tá só que afetando muito ou não? agora, se ficar muito, você faz o quê, né? Nada, Nada. Esse é o problema. Já se você está usando o gelzinho lá, o creme, bom, para de usar, usa menos, né? Você está usando 2 vezes por dia, passa uma vez só, uma vez um dia sim, dia não, ou então para. E aí você vai vendo como é que a coisa vai andar. Agora, o implante, ainda mais feito de uma forma indiscriminada, né? Ah, vou fazer um implante próximo, vamos fazer outro implante também. Aí é complicado. Como você disse, tem que fazer toda uma avaliação antes e um acompanhamento depois, né? E o ideal eu acho que não é, porque não é a maneira ideal de usar o hormônio. Via oral é possível, tem a oxandrolona, que é um hormônio que é possível via oral, mas piora a situação, porque você está tomando um remédio que, além de ser metabolizado no fígado, ele ainda vai Transformá-lo. passar pelo fígado depois de ser absorvido. Então, ele passa 2 vezes, né? Quando é transdérmico ou injetável, ele vai ser metabolizado no final no fígado. No caso de via oral, ele é metabolizado 2 vezes no fígado, né? Quando você Não sei. come, você ingere o comprimido e quando ele for desativado. Então, via oral é pior. Então, a oxandrolona as pessoas têm usando bastante, porque, mas é comprimido, não é? Eu tenho medo de injeção, né? Então, não acho muito bom, não. Acho que o melhor seria transdérmico, mas com controle, né? Não, e o pior, na parte de injetável, como você falou, que se abre um caminho para entrada de bactérias, tem pessoas que falam ao amigo ou eles injectam eles mesmos, né? Ah, pois Tipo, é. vai na... E aí, assim, se não é com receita médica, então às vezes compra ali na esquina, né? Que vai saber quem que é, se aquele negócio é real ou se não é, aí já começa a sair completamente do controle, né? Aí sai completamente do controle. E eu ainda queria falar da parte psiquiátrica que você perguntou, Sim. que eu falei quando ajuda, mas também tem vezes que piora muito. Por exemplo, pessoas que têm tendência a atividades compulsivas, tem jogo compulsivo, por exemplo, que agora tá um horror porque eles inventaram um jogo online que você faz no celular com dinheiro, né? E tem gente que em 2, 3 dias perde uma fortuna e não consegue parar de usar o joguinho. Então tem essa história do jogo que antes era só no cassino e tal, agora no celular Agora é não comum. precisa nem ir lá. Então tem pessoas que exageram muito com a testosterona, isso fica muito piorado, né? Todas as atividades compulsivas. Compulsão sexual. A Aumenta. testosterona aumenta a libido, então é claro que pior. Se a pessoa já tem uma tendência, pode passar até Pessoas que tenham uma tendência a ser violentos, por exemplo, pode aumentar com também. certeza, personalidade explosiva, pessoa que já é agressiva, né? Se você tem uma associação, por exemplo, é muito comum que algumas pessoas com o uso de álcool ou algum tipo de droga psicotrópica possa já ter uma tendência à agressividade. Sabe aquela imagem triste do fulano que bebeu, chega em casa, bate na esposa e nos filhos? Sim. Ah, imagine com testosterona. Vai ser totalmente exponencial, né? Exatamente, Aumentado. exatamente. E a Então, pessoa que tem déficit de atenção ou hiperatividade? hiperatividade piora, a atenção pode até melhorar, porque sobe, Vai. porque sobe a dopamina. Só que o duro é que sobe a dopamina do cérebro inteiro. A dopamina é um neurotransmissor. Os neurônios que a gente tem no cérebro, eles não têm uma conexão direta elétrica. Tem uma conexão intermediada por uma molécula química que se chama
neurotransmissor, que faz a passagem de um neurônio para o outro. Então, existem vários neurotransmissores no cérebro, e sempre que a gente pensa em alguma coisa de psiquiatria, neurologia, neurociência, a gente está pensando em um neurotransmissor específico. No caso, então, a gente está falando sobre a dopamina, que é um dos neurotransmissores. A dopamina é muito complicada no cérebro, porque assim, existem vários lugares no cérebro, muitas vezes antagônicos, que funcionam a partir da dopamina. Né? Então, se você sobe dopamina de maneira geral, ao mesmo tempo que você vai subir compulsão, que é um lugar lá do cérebro que seria a ínsula, você vai subir libido, agressividade e esse mecanismo de busca. Você também usa dopamina no pré-frontal, que é a parte de atenção, concentração. Agora, qual das dopaminas é que vai subir? Depende Da da pessoa, do pessoa. organismo. Exatamente, depende da pessoa. Então, dopamina é bem perigoso, assim, né? Já os outros neurotransmissores, eles costumam ter uma atuação mais padrão. A dopamina depende muito da pessoa. Então, você pode piorar demais quem tem toque, compulsão, agressividade, transtorno de personalidade explosiva. Isso piora muito com testosterona ou outros anabolizantes. Tem gente que separa anabolizantes de testosterona. A testosterona é um É um anabolizante. anabolizante. Enfim, e tem vários tipos de substâncias que podem ser usadas nesse sentido. O anabolizante, ele é importante para pessoas que perdem cálcio, por exemplo, então tem uma descalcificação, mulheres mais velhas, depois da menopausa, tendem a perder cálcio. Com o uso de anabolizante melhora bastante o cálcio, a questão da osteoporose, né? Fixa o cálcio no osso, então é importante. Pessoas mais velhas tendem a perder músculo, E ajuda. então ajuda também. Então, e óbvio, se você tem um hipogonadismo, ou seja, se você tem uma função diminuída do testículo, né? Por acaso aconteceu de ter um problema lá e você repõe com testosterona ou algum outro anabolizante. No caso da mulher pós-menopausa deprimida, também pode dar. Mas tudo com controle, por favor. O grande ponto é o controle. É bom falar que a gente não está aqui para falar totalmente mal do esteroide, senão o uso não controlado e discriminado do esteroide. Exatamente. Tipo, porque em muitos casos, como você falou, é necessário fazer uma reposição hormonal, né? E também eu acho que ficar exposto de uma maneira muito prolongada ao esteroide até pode fazer o cérebro e o testículo ficar mais preguiçoso na produção natural quando tira o esteroide isso. externo E artificial. ainda tem outro problema grave, a próstata, né? A Verdade. próstata e câncer, né? Câncer de testículo e câncer de próstata. Primeiro, a próstata, ela, com a idade, é inevitável que ela aumente de tamanho. E então pode dar prostatismo, que é aquela história, dificuldade em urinar e tal. Então, isso com o hormônio piora. E a chance de ter câncer de próstata e câncer de testículo com hormônio piora muito também. Do mesmo jeito que a reposição hormonal de estradiol para mulheres pós-menopausa, se tem histórico na família de câncer de mama, não pode repor de jeito nenhum, porque a chance de ter câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero aumenta muito também, no caso do estradiol. A ginecomastia em varão também é muito comum, né? Ginecomastia, para quem não sabe, é assim, não é esperado que homens tenham tecido mamário, mas existe sempre algumas células resquiciais de tecido mamário. Com o estímulo de testosterona, isso as pessoas acho que não lembram, mas o fígado transforma testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Então, se você aumenta a testosterona, o fígado vai transformar aquele monte de testosterona em hormônio feminino. E é por isso que vai e estimula essas células aí, que tem uma ou duas de tecido mamário, e começa a criar tecido mamário. E esse tecido mamário em homens se chama ginecomastia. Mastos é mama em grego, ginekos é mulher. Então, mama feminina no homem, essa ginecomastia. É muito comum. E a ginecomastia dificilmente evolui uma vez que ela é criada, né? É com cirurgia. É com cirurgia, exatamente. Dá para tentar alguns hormônios e tal, mas depois de um determinado tamanho, normalmente é só com cirurgia. Eu acho que a biorexia ha aumentado o efeito nas pessoas
muito pela pressão social e a autoconfiança e autovaloração. Sim. Porque, por exemplo, no ambiente LGBTQIA+, nós gays geralmente temos, não sei se sempre foi assim, acho que tuvo uma evolução do homem másculo, querendo ser musculoso e tudo isso, então a gente sempre quer ter mais, né? Nunca chegamos a um limite que falamos, eu Essa estou questão satisfeito. da vigorexia, do exagero, da imagem muscular, começou por aí com uma alteração, uma mudança de parâmetro que aconteceu nos anos 60, porque antes, 40, 50, a ideia do gay era associado a alguma coisa mais afeminada, mais feminina. E depois houve uma inversão e passou por uma hipermasculinização, ou pelo menos um grupo passou por uma hipermasculinização. Que é o que quando você falou que nós pessoas tentamos suprir Isso. uma parte que está faltando, como nós crescemos de que, eu sou gay, mãe, ou a mãe ou o pai acha que a pessoa só vai. Tem pessoas que têm uma tendência a ser feminino, mas já e pela sociedade inculcado que nós gays temos que ser feminino. Então a gente suple com essa hipermasculinidade Exatamente. para nos sentir mais aceitados para essa sociedade. Exatamente isso. Essa virada aconteceu mais ou menos nos anos 60 com um desenhista chamado Tom Finland, que como nome... Ele tem um nome que eu não vou me lembrar, que é impronunciável, finlandês é uma língua bem complicada. Mas tanto é que ele foi conhecido mundialmente como Tom, ele mudou o nome dele para Tom of Finland. A Diesel teve uma... A Diesel fez uma coleção Uma baseada coleção no Tom do da Tom. Finlândia, que era, ele desenhava essa personagem, Cake, que chamava, hipermasculina, né? Homossexual e hipermasculina. Agora, isso 60, 70. Depois de algum tempo para cá, essa imagem muscular, exagero muscular, chegou em outras áreas também. Hoje em dia, hétero, gay, tanto faz. É mesmo, tanto né? faz. E, inclusive, como eu estava falando, até mesmo as mulheres, né? Que é a imagem da Mulher Maravilha, a mulher da guerreira, né? A China, como se diz em português, que era mulher guerreira? China, né? Guerreira, mulher guerreira, amazona, Sim. e aí força, músculo, e aí, então hoje em dia é muito comum, mas de fato começou com esse grupo gay masculino lá nos anos 60, especificamente com... As pessoas que estão vendo nosso canal, que essa é como uma segunda parte da entrevista com Bernardo. Teve uma primeira parte que a gente falou sobre distorção da autoimagem, a bigorexia formaria parte dessa distorção da autoimagem. Então, eu convido vocês a assistir nosso Se não assistiu anterior... a primeira parte, que Assistir a primeira parte, porque aí a gente fala sobre anorexia, bulimia, que a gente talvez em próximos vídeos a gente pode entrar em detalhe. E, bom, alguma coisa para se despedir? Obrigado de novo por estar aqui. Espero que seja mais vezes conosco. Eu também. E peço a vocês também no canal do YouTube deixarem perguntas que vocês quisessem que eu desenvolva no futuro, já seja com Bernardo, que é um amigo nosso, que a gente pode falar de assuntos psiquiátricos. E bom, falar para vocês que curtam, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações e se inscrevam no canal. Muito obrigado!